Igreja em Movimento. A palavra Verbo Divino Encarnado. Homilia dominical, quinto domingo do tempo da Páscoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Esse espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo, na reflexão da Palavra de Deus, com o propósito de aprender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho, caminhar nele. Na última ceia, os apóstolos estão apreensivos porque percebem que o cerco se aperta em nome de Jesus e se porque Jesus olha as coisas como necessárias e não tem nenhum plano de fugir delas. Para os apóstolos e os orienta. Consola-os com a promessa de voltar e de querê-los onde ele estiver. Orienta-os no sentido da fé, em seus ensinamentos, da esperança, na realização de todas as promessas e do amor, que deve ser fraterno e gratuito. No meio do consolo e encorajamento, Jesus repete as grandes verdades que ensinara em seus sermões e andanças. Hoje, ao se despedir na última ceia, repete que ele e o Pai são um só. Que ele, Jesus, voltará para junto do Pai e que as criaturas humanas têm um só destino eterno. Que ele, Jesus, é o único caminho de acesso a Deus e que os apóstolos, conhecendo este caminho, devem encher-se de fé e confiança. A atitude de apreensão é muito humana e muito nossa. Como muito humano e muito nosso, é também o desejo dos apóstolos de ver o Pai. Vivemos uma permanente procura de Deus. Sentimos um desejo menos ou mais intenso. E na procura de Deus, precisamos de pontos de referência para não nos perder. Jesus se coloca como um ponto de referência, seja para vencer as angústias pelo que pode acontecer, ou seja, para encontrar a casa do Pai e fazer comunhão com Ele. Na repetição de verdades, Jesus acorda a fé. O Evangelho de hoje faz parte do longo discurso de despedida de Jesus na última ceia. Discurso que é também seu testemunho. Compreende-se, então, que as frases estejam carregadas de emoção, conselhos e ensinamentos que se entrelaçam, vão e vêm, enquanto Jesus se despede. Desse trecho, podemos destacar uma série de verdades da fé em Cristo. Jesus é Deus igual ao Pai. Toda a obra de Jesus é divina e salvadora. A criatura humana tem um destino eterno. Esse destino é garantido por Jesus aos que nele crerem. Jesus é o caminho que une a terra ao céu e por esse caminho a criatura humana pode chegar a Deus. Por meio de Jesus, conhecemos toda a verdade em torno de Deus. A vida não se esgota aqui na terra. Essas palavras são repetidas muitas vezes no miolo do Evangelho. São verdades centrais do cristianismo. Era preciso recordá-las na última ceia, para que os discípulos não desesperassem diante da cruz, da morte
e da paixão que se aproximavam. Não deixe o coração se perturbar diante dos fatos que estão por acontecer. Quantas vezes, na intimidade do nosso coração, essas mesmas palavras de confiança nos momentos difíceis de nossa vida, Jesus nos disse, quando o nosso caminho parecia não ter saída nem retorno razoável. Era também uma verdade do Evangelho de hoje. Eu estarei convosco todos os dias, dito em outros termos, no versículo 3. Onde estiverem vocês, também estarei eu. Jesus não só assumiu a condição humana nos anos de sua vida terrena, mas para todo sempre. O episódio de Emaús mostra com clareza que Jesus é nosso caminho na compreensão das coisas que se referem à nossa história e, ao mesmo tempo, é nosso companheiro de caminhada. Jesus e a criatura humana, um mesmo destino. É bonito ver como na última ceia, Jesus procura consolar e animar os apóstolos. A ele diz: não se perturbe o vosso coração. Repete a mesma frase em outras passagens. Mas o grande consolo está na promessa: voltarei novamente. Jesus a repete inúmeras vezes, tantas que nas primeiras comunidades cristãs que não tinham visto Jesus com os olhos, a esperança de sua volta imediata era intensa. Havia gente que a esperava com impaciência. Aos poucos, foram percebendo que Jesus não falava de uma volta com seu corpo físico, mas de sua volta na morte de cada discípulo. Porque, na hora de nossa morte, Jesus virá ao nosso encontro pessoalmente. Vê-lo-emos face a face. Será pela mão de Jesus que entraremos no céu. Ele virá para nos julgar com misericórdia e justiça. Professamos esta fé e esperança no credo. Assim como Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, cumprirá a de retornar para que onde ele estiver, possamos estar também nós. Esta esperança consoladora, nós a renovamos em todas as missas, quando depois do Pai Nosso, pedimos que, ajudados por vossa misericórdia, sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Isso não é o ideal, talvez, alcançável. É uma certeza consoladora que Jesus nos deixou. Ele e nós temos o mesmo destino na terra e no céu. Indica-me, Senhor, o teu caminho. Ao se proclamar caminho, Jesus retomou uma figura conhecida dos apóstolos. Todos eles sabiam que para se ir de um lugar a outro, precisa-se de estrada. A palavra caminho, expressa por 18 diferentes vocábulos hebraicos, ocorre 880 vezes no Antigo Testamento, ora em sentido literal, de estrada, ora em sentido figurado, como no Salmo 25, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Os apóstolos conheciam os profetas que falavam muito dos caminhos de Deus, isto é, dos planos de Deus e do comportamento das criaturas humanas diante desses planos. Os apóstolos sabiam que a criatura precisa de Deus não apenas para conhecer a vontade dele, mas também para ser guiado por sua luz. Sabiam que o certo era a coincidência entre o caminho de Deus e o caminho da criatura.
No Novo Testamento, a palavra caminho aparece 55 vezes, das quais 46 têm sentido figurado, como por exemplo em Marcos, ele é chamado de mestre. Sabemos que ensinais o caminho de Deus. Mas somente em João, Jesus se chama de caminho. O ponto final é o Pai. Para lá vai Jesus. Para lá também devem ir os discípulos. Por trás da palavra caminho está uma das grandes novidades do Novo Testamento. Jesus é o único acesso das criaturas para Deus. Ao se declarar o único caminho para o Pai, Jesus está lembrando à criatura humana a impossibilidade de ela, com seu próprio esforço, alcançar Deus sozinha. Com seu próprio esforço ou autopurificação. É velhíssima essa tentação no homem. Lembra a Bíblia com o forte símbolo da Torre de Babel. A doutrina da reencarnação, tão encontradiça hoje, é outra forma enganosa de querer chegar a Deus com suas próprias forças. Paulo lembra na carta aos Efésios que Cristo redimiu todo o povo com o seu próprio sangue derramado uma única vez, como uma única vez viverá a criatura humana. E esse sangue de Jesus é o selo da nova aliança entre Deus e as criaturas, uma aliança que tem Cristo como garantia, uma aliança que faculta as criaturas de chegarem a Deus. Jesus e o Pai são uma coisa só, e é através da humanidade de Jesus, na qual está presente nossa humanidade, que nós chegamos à comunhão com Deus, à vida com Deus. A natureza humana sozinha é incapaz de dar esse passo. Ninguém chega ao Pai senão por mim, afirma Jesus. Ouçamos, pois, com muita atenção o que ele nos orienta hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei, com auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, por intermédio de Jesus, a face luminosa do Pai, apresentemos com fé nossas preces a Deus, dizendo com fé: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela Igreja encaminhada, para que se coloque a cada dia a serviço da vida e da verdade que nasce do Evangelho, nós os pedimos com fé. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelos ministros da Igreja, para que sejam autênticos servidores da palavra e do reino, principalmente para com os irmãos e irmãs que se encontram desanimados, nós os pedimos com fé. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pelas autoridades, para que sejam iluminados na missão de governar em favor do bem comum e dispensar especial atenção aos que mais necessitam, nós os pedimos com fé. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Pela nossa Assembleia aqui reunida, para que se sinta animada a realizar com entusiasmo as mesmas obras que o Divino Mestre realizou, nós os pedimos com fé. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça. Senhor Deus Santo, acolhei as preces que brotam do coração dos vossos filhos e filhas reunidos em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém.
Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 6º domingo do tempo comum da Páscoa, com o qual nos aproximamos da ascensão do Senhor, que pede ao Pai para nos enviar um outro Paráclito. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.